Paz do Senhor, igreja. Que alegria para mim estar com vocês pela primeira vez. Abra a tua Bíblia, por favor, no livro de 1 Crônicas. Versículo de número 3, diz-nos assim: tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Talvez a sua versão seja, porque não a buscamos nos dias de Saul. Amém? Podes tomar o teu assento? Glória a Deus. Esse texto que o Espírito Santo soprou no meu coração para essa noite, quando orava, esperando uma orientação dele, do que ele gostaria de tratar conosco aqui, esse texto do capítulo 13 de 1 Crônicas, a Bíblia já nos mostra, nos revela Davi estabelecido como rei de toda a nação de Israel. Nós somos conhecedores que Davi, quando ele começa a reinar por parte. Mas a partir aqui do capítulo de número 13, Davi já está estabelecido, reinando sobre todo o Israel. E ainda no início do seu reinado, porque capítulo 13 ainda é bem no início do reinado de Davi, a Bíblia revela Davi, ainda nesse início, fazendo algo muito precioso aqui. A Bíblia diz que ele convoca capitães de milhares, homens influentes que assessoravam no governo, e ele então nessa reunião ele toma conselhos com capitães de milhares. E nessa reunião Davi começa a expressar, esboçar um desejo do seu coração. E para esses capitães de milhares, Davi então começa a dizer: olha, eu tenho um desejo, eu tenho um sonho no meu coração, que é trazer para perto de mim a presença de Deus. Davi então ele esboça esse desejo para esses homens que assessoravam no governo. E a Bíblia nos mostra aqui que esses capitães de milhares, eles apoiam o rei, eles apoiam Davi, eles se empenham para realizar o desejo do coração do rei. Então Davi, depois de receber esse apoio de capitães de milhares, a Bíblia então revela para nós que Davi reúne toda a congregação de Israel. E é quando Davi reúne toda a congregação de Israel, é quando exatamente ele expõe o versículo de número 3 que nós acabamos de ler. Quando Davi expõe o versículo de número 3, ele está diante de toda a congregação. E ele então começa a dizer para todo o povo: olha, tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. É um versículo curto, mas porém é um versículo muito profundo. Pelo menos para mim ele é profundo, porque Davi, reunindo toda a congregação, ele começa a dizer: tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus. Hoje a presença de Deus, ela está nesse ambiente, não é porque o templo é bacana, luxuoso, não. A presença de Deus, ela está nesse ambiente, não é porque nós temos um telão de LED. A presença de Deus está nesse ambiente, não é porque tem cadeiras acolchoadas. A presença de Deus está nesse ambiente hoje, dominando esse lugar, porque a igreja do Senhor está aqui. Você está aqui. Você traz presença, eu trago presença, o pastor traz presença, tornando esse ambiente dominado pela presença de Deus. Mas nesse tempo aqui, a presença de Deus, ela era representada pela Arca da Aliança. Então Davi está distante da arca, e ele então, diante de toda a congregação, ele começa a dizer: olha, tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não nos valemos dela nos dias de Saul, nós não a trouxemos para perto nos dias de Saul. Esse versículo, como falei, ele é pequeno, porém profundo, pastor Fábio. Por quê? Porque Davi está dizendo: olha, tornemos a trazer para nós. Eu acho esse detalhe precioso demais, porque eu estou vendo Davi buscando a presença, mas não só para ele, ele queria presença para todos. Oh glória! Ele não queria somente presença para si, ele queria presença para todos. E ele então começa a dizer: tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Davi está revelando um segredo profundo para quem quer viver milagres ainda em 2023. O segredo é a presença. Saul governou, mas deu errado, porque
Mas para quem traz presença para perto, tem milagres. Tem milagres. Tem milagres. Eu vou tornar a liberar a palavra. Para quem atrai a presença, tem milagres. Quem deseja viver milagres ainda esse ano, a palavra, o altar está liberando o segredo. Chama a presença, atrai a presença. E eu te dou uma boa notícia: tem presença nessa noite aqui. Lamachuri andarabácia. Tem presença. Quem pode sentir a presença de Deus aqui? Quem já consegue sentir a presença aqui? Aleluia. Tornemos a trazer para nós, porque não a buscamos nos dias de Saul. Davi está dizendo aqui, está revelando, pastora Edilene, um segredo grandioso para nós. Saul governou, mas deu errado para ele, porque não fez questão da presença. Sabe quem é Davi aqui? Alguém que já está estabelecido como rei da nação. Não tinha posto mais elevado. Deus tira de trás de uma malhada escondido e faz assentar aqui. E quando chega aqui, chega como servo. Sou dependente. Oh, Espírito. Sou dependente. Sabe o que Davi está dizendo? Sem presença ninguém canta bem. Sem presença ninguém prega bem. Sem presença não dá para liderar bem. Sem presença não dá para tocar bem. Quem é dependente da presença nessa noite? É o segredo. O segredo é a presença. Aí Davi está ensinando: tornemos a trazer. Aí talvez alguém pergunte: estava onde a presença? Se não está em Jerusalém com o rei, estava onde? A presença estava há 20 anos, na casa de um homem chamado Abinadab, numa cidade chamada Kiriat Jearim. Há 20 anos a presença de Deus estava na casa desse homem, depois de uma situação difícil que Israel atravessou, quando por insanidade de dois chamados Ofni e Finéias, liberaram a presença, a Arca da Aliança, para um ambiente de guerra, onde Israel confrontava, brigava, lutava contra os filisteus. No ambiente onde, no meio desse confronto de Israel com os filisteus, quando Israel percebeu que estava perdendo a batalha, a Bíblia diz que alguém tem uma ideia: vamos trazer a presença de Deus para cá, porque quando Deus chegar aqui no território, a situação muda. Com a autorização de quem deveria zelar e cuidar da presença, Ofni e Finéias, eles autorizam que a arca fosse para aquele território de guerra. E a Bíblia diz que além de autorizarem, eles ainda vão junto. Quando a presença de Deus chega naquele território, pega isso aqui, tá? Antes da presença de Deus chegar ali no meio do confronto, a Bíblia diz que Israel já estava perdendo a batalha e já perderam cerca de 4.000 homens. Alguém tem a ideia: vamos buscar a presença de Deus para cá. Trouxeram a arca para o território do confronto. E quando chega ali, Israel faz um alarido muito grande. O texto usa essa expressão dizendo que o clamor, que a gritaria do povo chegou ao céu e assustou um pouco o arraial dos filisteus, ao ponto de lá no arraial deles, eles começarem a perguntar: o que está acontecendo no arraial de Israel? Por que tanta gritaria? Aí alguém começa a dizer: é o Deus deles que chegou lá. Só que entre eles, os inimigos, os filisteus, eles começam a dizer: seja homem, vamos para cima, vamos lutar, seja valente. E eles então retomam a guerra, com a presença de Deus no território. A Bíblia diz que Israel já havia perdido 4.000 homens, mas quando Deus chega ali, Israel continua perdendo. Antes da presença, antes da arca chegar ali, 4.000 morreram de Israel. E quando Deus chega, quando a arca chega, mais 30.000 homens morrem. E além de perderem a batalha, a Bíblia diz que os inimigos, os filisteus, eles roubam, eles tomam posse da Arca da Aliança, da presença do nosso Deus. Eles pegam a arca, vencem a batalha, muitos de Israel morrem,
E eles tomam posse da arca e levam para o seu território, para o seu arraial. Eu fiquei, pastor Fábio, analisando essa informação, porque isso aqui é sério demais. É sério demais. Eles tomam posse da arca e levam. Ainda agora eu falei para você que Deus não está nesse ambiente porque o templo é bacana. Deus está aqui porque você está aqui, eu estou aqui. Somos nós quem transportamos a presença hoje. Não é mais uma caixa, é você. Por que eu estou te dando essa informação aqui? Porque se hoje Deus habita em nós, nós precisamos tomar muito cuidado para onde nós levamos Deus. Tem pessoas levando Deus para lugares onde Deus não está desejando estar. Se a presença habita em você, não leva Deus para qualquer lugar. Oh, Espírito Santo. Amachuri andarabácia. Se a presença habita em você, cuidado onde você entra. Pegaram a presença e sem consultar Deus, levaram. Estavam perdendo e quiseram obrigar Deus a trabalhar. Se Deus chegar aqui, a situação muda. Só que Deus chegou e não fez nada. Estavam perdendo, já perderam 4.000. E quando Deus chega, perdem 30.000. E os filisteus ainda tomam posse da arca e levam. Por que eu devo tomar cuidado onde eu levo a presença? Porque quando eu não vigio onde eu levo a presença, eu exponho a presença à vergonha. É exatamente isso aqui que acontece. Israel perde a batalha, 30.000 morrem, e agora os filisteus levam a arca. Imagina, irmã, zombaria no território, eles a caminho do arraial deles. Não é desse Deus que Israel fala tanto? Olha onde está, na nossa mão. Zombaram do nosso Deus. Zombaram tanto do nosso Deus, que quando chegaram no território deles, a Bíblia diz que eles colocam a arca da aliança diante da imagem de Dagom. Colocaram a arca do nosso Deus no santuário de Dagom, diante de Dagom. Penso eu, não é o que o texto revela, mas um pensamento meu. Eu penso que colocaram a arca ali e ainda disseram: vamos colocar o Deus de Israel diante de quem é Deus de verdade. E colocaram a arca diante da imagem de Dagom. Só que eu salto, eu glorifico. Sabe por quê? O nosso Deus não precisa de braço humano para comprar a briga dele. Eita glória! Oh, Espírito Santo! Ele não precisa. O que aconteceu, irmã Marta? Olha o que acontece. A Bíblia diz que eles põem a arca diante da imagem de Dagom. E quando foi naquela noite, eu queria saber o horário, mas o texto não revelou não. Quando foi naquela noite, na madrugada, creio eu, o céu brada: Dagom, desce. Eita. Eu fico imaginando Deus do céu dando uma ordem: Dagom, para o chão. Eita Jesus. Quando foi pela manhã, quando os sacerdotes dos filisteus entraram no santuário, qual é a imagem que eles veem? O nosso Deus de pé e Dagom no chão. Eita! O nosso Deus de pé e Dagom no chão. Posso te dar uma notícia? Nesse tempo, pastor, já existia super bonde. Não sei se aqui vocês usam essa expressão. Aquela cola que cola tudo já existia. Por quê? Pegaram uma cola, colaram Dagom novamente, colocaram no lugar. Mas quando foi na madrugada seguinte, o nosso Deus brada de novo: Dagom, desce. Quando entraram mais uma vez no santuário, a mesma imagem: Dagom nu, e o teu Deus de pé. Alguém começou a ficar preocupado: o que é isso que está acontecendo aqui? O que eles fizeram? Alguém teve uma ideia: vamos tirar essa arca, esse Deus daqui, vamos levar para uma outra cidade. E a Bíblia diz que por onde a arca passava, no território dos filisteus, por onde a arca era levada, Deus assolava o lugar com pragas.
trazendo um desespero para a população, porque quando alguma cidade ficava sabendo que a arca estava chegando, eles já entravam em desespero, estão querendo a nossa morte. O pavor foi tão grande no arraial deles, que alguém teve uma ideia: olha só, eu acho que isso aqui que está nos acontecendo é a mão do Deus de Israel. Aí alguém parou e começou a dizer: será que é? Ué, vamos fazer um teste? Será que é? Eu acho que é. Vamos fazer o seguinte: vamos preparar uns bois virgens, que ainda não foram usados em trabalho pesado. Vamos colocar aqui, vamos colocar a arca sobre os animais, o carro de boi, vamos fazer umas oferendas em ouro, dispensamos junto e vamos observar. Se os animais entrarem no território de Israel, o que nos aconteceu aqui foi a mão do Deus de Israel. Mas se os animais permanecerem no nosso território, o que aconteceu aqui foi só uma coincidência, vamos tocar a vida. Aí eles fizeram o carro do boi, de bois, colocaram a arca, algumas oferendas, e liberaram, e ficaram de longe, observando. Quando eles estão observando, aí eu me encanto pelo detalhe do texto. A Bíblia diz que os animais andaram numa linha reta, sem desviar. Eita! Olha o detalhe do texto. A Bíblia diz que eles andavam e berravam. Andavam e berravam. Andavam e berravam. Irmã, eu tenho fé para acreditar que enquanto berravam diziam: eu obedeço, eu obedeço, porque quando o nosso Deus fala, até animal entende o que ele diz. A Bíblia diz que os animais entram numa cidade chamada Bet-Semes, pertencente ao território de Israel. Sabe quem estava voltando para casa? Quem jamais deveria ter se ausentado de lá. A presença, a presença, a presença. A Bíblia diz que quando os animais se aproximam da cidade de Bet-Semes, existiam alguns homens trabalhando no campo. Eles trabalhavam na lavoura. Quando eles observam que tem algo se aproximando, quando eles dão importância, detectaram: é a presença de Deus voltando para o lugar. Oh, eu saltei. Sabe por quê? Quem estava voltando era a presença. Não dependeu de braço humano para ir buscá-la. A presença volta. Os homens param o trabalho. O texto diz em 1 Samuel, a Bíblia diz que eles paralisam o trabalho e começam a cultuar. Deus estava voltando. Irmãos, pega aqui. Sabe quanto tempo Israel fica sem presença? 7 meses. Eu parei para dar atenção a esse detalhe. Eu falei: como que fica 7 meses sem presença? Faz culto para quem, se Deus não está ali para... Canta para quem? Prega para quem? Só que o Espírito me permitiu enxergar coisa aqui. Pega aqui, eu sei que tem endereço. Olha aqui, tem pessoas vivendo normalmente sem presença. 7 meses sem presença e vivendo. Oh, Espírito Santo. Eu não consigo respirar sem a presença. Se tem mais alguém dependente da presença que manifesta aí, vou te dar 30 segundos para expressar a tua dependência aí. Não dá para viver sem presença de Deus. Viver sem presença é vegetar. Não dá para respirar sem presença. Não dá para projetar sem presença. Não dá para sonhar sem presença. Não dá para ser mãe sem presença. Não dá para ser esposa sem presença. Não dá para ser serva sem presença. Não dá, não dá, não dá. Só que o povo está vivendo 7 meses sem presença. Aí Deus vem. Deus chega, irmã. Olha como a misericórdia dele é linda e grande. Ele chega ali. Quando chega, o povo dá aquela importância ali. E no meio da lavoura eles paralisam o trabalho e começam um culto. A Bíblia diz que eles matam os animais
sacrificam os bois na penha, na pedra. Começa um culto, um sacrifício ali naquele momento. Só que no meio da celebração, alguém faz algo que não deveria fazer. E eu me aproveito, eu me utilizo, melhor dizendo, desse detalhe do texto, para te dar um conselho, se eu posso. Cuidado com o teu momento de alegria ou de tristeza. Satanás, ele é oportunista e ele gosta de se valer desses momentos. No momento de tão grande alegria, onde Deus retorna, a Bíblia diz que no meio da celebração, alguém se aproxima da arca, destapa ela e olha para dentro. Quando alguém faz isso aqui, 1 Samuel, a Bíblia diz que cerca de 50.070 homens morrem. Quando alguém se aproxima, destapa e olha. Uma carnificina acontece em Bet-Semes. Quando eu parei para dar importância a esse detalhe do texto, eu falei: Senhor, não tem como. A arca, ela tinha uma metragem de aproximadamente 1,15 m, 1,20 m, não passava disso. Como que pode tanta gente morrer quando alguém olha? Não tem como tanta gente ao mesmo tempo olhar para um espaço pequeno desse. Na mesma hora o Espírito ministrou ao meu coração dizendo: Marta, quando alguém descumpre regras, ele atrai morte não só para ele, mas para quem está em volta. Uma carnificina acontece em Bet-Semes, ao ponto dos homens da cidade de Bet-Semes abrirem mão da presença de Deus. E é quando eles mandam uma mensagem para uma cidade vizinha chamada Kiriat Jearim, dizendo: será que tem alguém aí que possa descer aqui para fazer a arca subir daqui? Não sabemos tratar, não sabemos lidar com ela. Tem alguém? Os homens da cidade de Kiriat Jearim descem até Bet-Semes, pegam a arca da aliança, levam para a cidade de Kiriat Jearim. E quando chega na cidade, os anciãos fazem uma reunião para escolher uma casa em que abrigaria a presença, porque a presença não ficaria no meio da rua. No meio de uma reunião, pega isso aqui, igreja, no meio de uma reunião na cidade de Kiriat Jearim, eles escolhem uma casa, escolhem a casa de um levita, conhecedor disso aqui, ó. Eles escolhem a casa de um homem chamado Abinadab, conhecedor de palavra. Por que escolhem Abinadab? Porque Abinadab conhecia a Bíblia, conhecia os mandamentos dados por Deus a Moisés e saberia dar para a presença o tratamento devido. Quando escolhem a casa de Abinadab, eles então abrigam a presença na casa desse homem. Eu fico imaginando os primeiros dias, pastor Fábio, quando a presença entra na casa de Abinadab. Oh, deve ter sido tratamento VIP. Com certeza, irmã, colocaram a presença num lugar de honra, de excelência. Talvez se fosse na minha casa, pastora Edilene, eu colocaria na minha sala. Minha sala é bem comprida, eu afastaria sofá e mesa. Um pensamento meu, se fosse a minha casa escolhida, colocaria na sala. Talvez alguém colocaria no quarto. Eu penso que o Abinadab pôs na sala. A casa dele se tornou o assunto do momento. Quando alguém falava da presença de Deus, lembrava da casa do Abinadab. Quando alguém falava da presença de Deus, apontavam para a casa do Abinadab. Penso eu que a casa dele se tornou assunto. Alguém que não era íntimo e não poderia entrar, talvez passasse pela rua, só para ter o prazer de passar perto da presença. A casa dele se torna um assunto. Por isso eu penso que ele deu o tratamento VIP. Só que, pega aqui, começou a acontecer algo que acontece hoje ainda, e já foi mencionado aqui ainda agora pelo pastor. O tempo começou a passar e a rotina começou a chegar. Aquilo que é muito assunto hoje, daqui uns dias deixa de ser. Isso é normal da vida. Na casa do Abinadab também não foi diferente. Era muito assunto no momento, só que quando a rotina foi chegando, foi deixando de ser assunto. Quem apontava a casa dele foi deixando de apontar. E se a arca estava num lugar de honra nos primeiros dias, quando a rotina chegou, penso eu que deixou de estar no centro. Pensamento meu, tá? Porque o texto não traz esse detalhe, mas observando, o Senhor me dá liberdade para tentar ir lá em pensamento. Olha aqui, eu acho que nos primeiros dias a arca foi posta lá na sala.
Era o assunto do momento, como eu já falei. Só que o tempo foi passando, a rotina foi chegando. Abinadab era pai de 2 moços, um chamado Zai e o outro chamado Aio. Os meninos foram crescendo. Vamos chegar a arca um pouquinho para o cantinho, para dar um espaçozinho para as crianças brincarem. Talvez tenha sido o pensamento dele. Oh, não, vamos ganhar um pouco mais de espaço. Vamos colocar a arca agora no canto da sala. Vamos ganhar um espaço novo para uma decoração nova. Vamos colocar a arca lá atrás, no cantinho. Por que eu penso dessa maneira? Porque a Bíblia diz que a arca, a presença, fica 20 anos na casa desse homem, e em 20 anos Deus não faz nada. Aí eu te pergunto: tem como você deseja isso para você? Passar tanto tempo perto da presença, sem que ela manifeste na tua história, na tua vida. Aconteceu com Abinadab. 20 anos Deus na casa dele, e na casa dele Deus não fez nada. Eu fiquei imaginando o Abinadab no culto. Vamos ouvir o irmão Abinadab contando uma bênção. Vai contar o quê? Se Deus não está fazendo nada. Aí eu tenho que ouvir um testemunho de alguém para repetir. Na casa dele Deus não estava fazendo nada. Me perdoa a expressão, mas eu penso que no final de 20 anos, para Deus não manifestar nada na casa dele, a arca já deixou de estar na sala há muito tempo e estava lá no quartinho onde guarda resto de tinta, carrinho de mão, aquela coisinha que sobra da reforma. Por que eu penso isso? Porque uma certeza eu tenho no meu coração, que onde o meu Deus é tratado como prioridade, Ele manifesta. Onde Deus é tratado como prioridade, Ele manifesta. Só que Deus está há 20 anos numa casa e não está fazendo, grita forte comigo, igreja, nada. O que é que Deus está fazendo lá? Nada. Aí eu tenho base para acreditar que Deus já não está no centro. Há muito tempo. Aí agora, Davi vem reinando. Quando Davi vem reinando, tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus. A arca estava onde? Há 20 anos, na casa desse Abinadab. Aí Davi começa: tornemos a trazer. Os capitães de milhares apoiam. A congregação também apoia. Estamos com o rei. Davi então começa a organizar a comitiva para ir aonde? Na casa do Abinadab, em Kiriat Jearim, pegar a presença. Me ajuda? Será que o Abinadab estava na reunião quando Davi reuniu a congregação? Não dá para saber. Se ele não estava ouvindo, vamos trazer a presença. Se ele não estava, alguém deu uma notícia para ele: o rei está chegando na tua casa a qualquer momento para pegar a presença. Onde será que ele pôs? Se estava no quartinho de entulho? E sabendo que o rei chegaria, onde será que ele pôs a presença agora? Talvez tenha dito: traz um espanador, Zá. Traz um paninho aí, vamos tirar a poeira, porque o rei está chegando. Bota de volta no centro da sala. Vamos mostrar que a nossa casa tem organização. Vamos preparar o carregamento. Providenciaram bois virgens. O Abinadab, conhecedor. Bois virgens na porta, no portão. Aio, você vai na frente dos animais, puxando os animais, conduzindo. Uzá vem por trás, dando uma assessoria. Vamos demonstrar ordem. Davi chega com uma comitiva de aproximadamente 30 mil homens. Os mais influentes do reino, graduados. Eu fico imaginando o fardamento lindo.
A Bíblia diz também que ele seleciona os melhores músicos e levitas. Todos vão acompanhando a comitiva real. Quando chegam na casa do Abinadab, exatamente isso aqui eles fazem. O Abinadab cuida do carregamento, pega a arca, coloca em cima dos animais. Davi chega com a comitiva, saltando alegre. Davi estava realizando o desejo do seu coração. Quando de repente começa a comitiva, a trajetória para Jerusalém. Saem da casa do Abinadab, não sei quantos quilômetros percorrem, porque não tenho base para provar onde ficava uma eira chamada Nacon, ou uma eira chamada Kidom, dependendo da sua versão. A Bíblia diz que eles saem da casa do Abinadab e caminham até um lugar chamado Eira de Nacon. Quando eles chegam lá, não sei quanto tempo caminha, só que o Senhor deixa, saiu a comitiva e vai caminhando. Vai caminhando. Quando chega na eira, o Senhor paralisa tudo. Eu falei, Senhor, por que o Senhor, percebendo que tinha coisa errada no caminho, no trajeto, na organização, por que o Senhor não paralisou antes mesmo de sair da casa do Abinadab? Eu perguntei isso para Deus. Só que Deus me fez entender que às vezes o fato dele deixar percorrer algumas coisas erradas não quer dizer que ele compactua. Ele está dando espaço para quem está no erro perceber. Devo voltar, vou voltar, vou voltar. Deus está olhando, não está compactuando, mas Deus está dizendo, ele vai assimilar que está errado e vai voltar. Só que quando a gente não assimila, chega um momento que Deus paralisa. É exatamente isso aqui que acontece. O Senhor percebeu que a trajetória não estava bacana e não fez nada, deixou percorrer da casa do Abinadab até a eira de Nacon. Mas quando chega na eira, o Senhor para. Eu fico imaginando o céu bradando, freia! Freia! E o interessante é que o Senhor poderia paralisar a comitiva em qualquer lugar, mas paralisa na eira. Não entendi, irmã Marta. Sabe o que é uma eira? Lugar de tratamento, onde agricultores espalham seus produtos para o sol ressecar e o vento levar impureza. Lugar onde se trata. Olha onde o Senhor paralisa, exatamente no lugar para fazer. Ei! Eu sinto Deus aqui, então vou liberar, porque eu sei que tem endereço. Tem pessoas aqui nessa noite paralisados na eira. E eu vou te liberar uma palavra, não é para mal, é para tratamento, é para vida. É para vida. E eu vou te liberar, quem quiser pega. Vai sair da eira melhor. Lamachúria. Quando chega na eira, o Senhor paralisa a comitiva. O que Deus fez, irmã Marta? Chegando na eira, um dos animais vai subir na eira. Quando um dos animais vai subir, ele tropeça. Quando tropeça, a arca que estava em cima balança. Fazendo o quê? Ameaçando virar o chão. Aí o filho do Abinadab, que abrigou a presença por quanto tempo, igreja? Grita fortão, quantos anos? O filho, o Zaque, vinha por trás. Quando percebeu a arca balançando, correu e... Quando fez isso aqui, Deus abre rotura em Uzá. E Uzá cai morto, fulminado no chão. Que Deus é esse que essa irmã vem pregar aqui? Que só fala de morte. Não, eu não vim pregar morte, eu vim pregar vida. Eu vim pregar vida. Olha aqui, esse menino caiu. Deus tocou em um para poupar 30 mil. Tinha 30 mil em volta. A condução estava errada. Quem falou para usar que ele poderia, ele tinha legalidade de chegar e abraçar com tanta intimidade? Aí eu parei e comecei a observar quem era o pai desse menino. Um Abinadab. O Abinadab, quem era ele? Levita. Por que foi escolhido? Porque segundo os anciãos da cidade de Kiriat Jearim, ele era levita, conhecedor de palavra. E daria para a presença o tratamento devido. Aí eu me fiz uma pergunta: se conhecia a palavra, por que não ensinou em casa? Não toquem. Usar, vem cá, reunião. A partir de hoje, Deus vai estar na nossa casa. Vocês não têm legalidade para tocar. Alguém, levita, só tem autorização para tocar nas varas que ficam nas laterais da arca. Vocês não têm legalidade. Trata com respeito, trata com honra.
Zela pela presença. Por que não ensinou? Se conhecia, por que não ensinou? Quando eu fiz essa pergunta para Deus, na mesma hora o Espírito ministrou ao meu coração. Marta, quem negligencia ensino tem que padecer por dores, tem que suportar dores, porque quando eu sei e eu não repasso, amanhã eu vou ter que sofrer consequência disso aqui. Imagina a dor desse homem que abrigou a presença por tantos anos. Por que não falou para os meninos? Não toca, não toca. Agora está suportando. Quando aconteceu isso aqui, a Bíblia diz que caiu temor no coração de todos e tristeza, inclusive no coração de Davi, ao ponto de Davi dizer: não quero mais a presença, não sei lidar, não sei tratar. O Abinadab, que abrigou por 20 anos, está vendo um filho morto, está vendo, eu imagino a choradeira no momento ali, a tristeza, também não quero. 30 mil em volta, quem estava cantando parou de cantar, quem estava pulando parou de pular, quem estava tocando parou de tocar. Tristeza no coração de 30 mil, a comitiva fez silêncio, e todo mundo dizendo: não quero, não quero, não sei. Abriram mão da presença de Deus mais uma vez. Quando está todo mundo dizendo não quero, inclusive Davi, aparece alguém simples, sem direitos, morador de beira de estrada, que talvez acordou naquela manhã dizendo: vou para a estrada, não tenho direito de me aproximar, não sou da comitiva, mas nem que seja de longe eu vou ver Deus passando. Oh, Espírito Santo, nem que seja de longe eu vou ver Deus passando. Quem apareceu, irmã Marta? Apareceu um homem chamado Obed-edom, geteu, segundo alguns estudiosos, morador de beira de estrada, porque quem possuía recurso financeiro moravam nas cidades. Está o Obed-edom ali, talvez em algum lugar escondido, porque uma comitiva de 30 mil é muita gente. Talvez até de longe, distante, tentando entender o que aconteceu e por que a comitiva paralisou lá. O que houve? Talvez estivesse de longe observando. Mas quando viu todo mundo se afastando, ele começou a se achegar. Quando entendeu a situação, todo mundo dizendo: não quero, não quero, não quero. Ele chega: opa, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Eu imagino a fala: minha casa não tem luxo, é simples, mas deixa Deus entrar lá dentro. Sabe o que é lindo? É que lá em Kiriat Jearim os homens escolheram: vai ser a casa do Abinadab. Só que nesse momento aqui quem escolheu foi Deus. Talvez se ele tivesse pensado: eu vou para a estrada, nem de longe, nem que seja um pouquinho de longe eu vou avistar a presença passando. Se ele pensou dessa forma, eu fico imaginando Deus no céu dizendo: está querendo me ver de longe, mas não sabe ele que eu decidi, vou entrar na casa dele, é hoje. É hoje que eu entro lá. Quando todo mundo abre mão da presença, o Obed-edom se aproxima e diz: eu quero Deus. Abriu o portão da sua casa. Talvez não tivesse nem cômodo para fazer escolha, né? Talvez fosse um só. Mas abriu o portão da sua casa e Deus entrou. Deus entrou ali, irmã. O texto não traz muito detalhe disso aqui que eu penso, mas eu fiquei imaginando a primeira noite de Deus na casa do Obed-edom. Talvez a esposa até tenha gritado: vem dormir, Obed. Mas eu imagino que ele ficou: eu não tinha direito, ele está aqui, só mais uma canção. Deixa eu adorar só mais um pouquinho. Eu não tinha direito, mas Deus está na nossa casa. Oh, Espírito Santo. Deus entra na casa desse homem. Pega aqui, igreja. Deus entra na casa dele. Davi vai tocar sua vida, todos os que estavam com ele também. Todo mundo foi seguir a vida.
E a Bíblia diz que um tempinho se passa, quando um mensageiro de boas notícias, aquela pessoa boa que a gente gosta de encontrar, que transporta a vida na língua, um mensageiro de boa notícia se aproxima do rei, de Davi, e começa a dizer: o senhor está sabendo o que está acontecendo? Aí Davi diz: o que está acontecendo? O senhor não está sabendo não? Deus está prosperando tudo. Eu gosto dos detalhes. Não é uma área, é tudo. Não é uma área, são todas. Oh, Espírito Santo. Alguém já começou a entender tudo. O mensageiro começa a dizer para Davi: olha, Deus está, quem estava era Deus, Deus está prosperando tudo que Obed-edom tem. Oh, Espírito. Sabe o que é lindo, irmãos? É que a notícia chega para Davi e o tempo só tinha se passado um pouquinho. Sabe quanto tempo se passou? 3 meses. Olha aqui. A arca entra na casa do Obed-edom. 3 meses se passam e a notícia chega lá em Jerusalém: Deus está prosperando tudo. Vamos gritar fortão? Deus está prosperando tudo que Obed-edom tem. A notícia chega para Davi. Isso aqui me encantou. Por quê? Como que Deus fica 20 anos numa casa e não faz nada, e em uma casa em 3 meses ele faz tudo? Eu vou de novo. Como que Deus fica 20 anos numa casa e não faz nada, e em 3 meses Deus faz? Deus faz? Só quem quer viver esse tudo, Deus faz? Tudo. Me explica isso. Aí eu te pergunto: o que teve numa casa que faltou na outra? Talvez alguém grite: presença. Discordo, porque presença teve nas duas. Mas só presença não é suficiente. Tem que ter presença, mas tem que ter respeito, tem que ter honra, tem que ter culto, tem que ter prioridade, tem que ter temor, tem que ter tem que ter obediência. Não basta só ter presença. 3 meses. 3 meses. Excelente texto para resolver algumas questões. Quem sou eu? Quem sou eu? Respeito totalmente a autoridade do Senhor aqui. Mas aqui, excelente texto para resolver algumas questões que às vezes nós nos deparamos diante dela em algumas situações. Estou aqui há tantos anos, fulano chegou agora. Aqui não tem prioridade na janela, não. A prioridade é de quem honra mais, respeita mais, teme mais. Tempo de carteirinha não conta. Porque se contasse, Deus manifestaria mais na casa do Abinadab. 3 meses e Deus faz tudo. O texto diz dessa forma: e abençoou Deus a casa de Obed-edom e tudo o que ele possuía. Tudo. 3 meses, irmãos. 3 meses. Deus vem com uma pressão em tudo, no celeiro, no campo, em tudo. E o que Deus faz é tão extraordinário que a notícia chega em Jerusalém nos ouvidos de Davi. Quando o mensageiro chega para Davi e começa a dizer: Deus está prosperando tudo. Aí Davi se anima. Pega aqui para eu finalizar a palavra. Davi se anima. É o quê? O que Deus está fazendo? Tudo. Deus está fazendo o quê? Tudo. Deus está fazendo o quê lá? Tudo. Entrou em todas as áreas, tudo. Mas só tem 3. Deus está fazendo tudo. Não dá para explicar, é tudo. Deus resolveu prosperar e está prosperando tudo. Aí Davi pensa: opa, espera aí,
Se Deus está abençoando, Deus não quer o mal. Se Deus está abençoando, Deus não quer o mal. Aí eu me encanto pelo posicionamento do rei, porque olha o que ele faz, quando ele observa tudo. Peraí, não vou abrir mão da presença, vou trazer a presença. Só que eu vou rever coisas. Sabe o que Davi faz? Isso aqui, ó, deu passos atrás para fazer concertos. Eita glória! Eita Espírito! Tem alguém sentindo Deus aqui nessa noite? Oh, Espírito Santo! Ele dá passos atrás e começa a consertar, e ele conserta 3 passos. Olha o que ele conserta, peraí. Da primeira vez que eu fui na casa do Abinadab, tomei conselhos. Lá no início da mensagem eu pedi para você gravar. Tomei conselhos com capitães de milhares. O texto inicia no capítulo 13 assim: e tomou Davi conselho com capitães de milhares. Quem lembra diz amém. Tomou Davi conselho. Ele, opa, primeira vez tomei conselho com capitães de milhares. Deu tudo errado. Entendi por que deu errado. Porque coisas espirituais eu não trato com quem é carnal. Coisas espirituais eu trato com quem é espiritual. Tomei conselho com capitães de milhares, entrei em guerra, porque capitães entendem de guerra, de batalha. Entrei em guerra, agora não mais. Não voltou mais nos capitães. Sabe onde ele foi? Nos anciãos. Segundo a lei dada por Deus a Moisés, como eu devo proceder com a presença? Os anciãos ensinam a ele. Opa, detectei o erro. Agora eu vou consertar o segundo passo. Qual foi o segundo passo errado? Coloquei uma multidão de 30 mil homens influentes do exército do meu lado. Agora não mais, porque para buscar a presença eu tenho que colocar do meu lado quem tem mais Deus do que eu. Atenção, sacerdotes e levitas. Aí eu me encanto, sabe por quê? Ele começa a dizer para sacerdotes: santificai-vos. Não dá para buscar a presença colocando carnal, murmurador do lado. Coloca do teu lado quem tem mais Deus do que você. Oh, Espírito Santo, para de andar com murmurador, irmã. Para de andar com quem entra num ambiente como esse, dominado pela glória de Deus, só reparando os defeitos da reunião. Coloca do teu lado quem ora, quem se consagra, quem jejua. Não dê acesso à tua mesa para qualquer um. Oh, Espírito Santo, sobe o som desse teclado para mim. 30 segundos para a igreja adorar Jesus aí. Eu sinto graça. Aleluia. Oh, Espírito Santo, chama a bateria para mim. Glória. Se está sentindo a glória, dá lugar para ela, vai. Exalta a presença. Olha a presença aí. Seja inundado por essa presença. Seja cheio da presença. Seja dominado pela presença. Aleluia. 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 Eu quero é do meu lado sacerdotes e levitas. E ele dá ordem: santificai-vos. Não vamos atrair, não vamos buscar a presença de qualquer maneira. Santifiquem-se, sacerdotes. A Bíblia diz que ele se conserta então o segundo passo, e ele vem consertando o terceiro e último passo, que me encantou quando eu li. Porque ele
parou para rever. Olha aqui, da primeira vez que eu fui na casa do Abinadab, eu fui com coroa na cabeça. Podia, era rei da nação, mas ele entendeu o que precisamos entender. Desde quando que eu vou buscar a presença dos reis, do rei dos reis, com coroa na cabeça? Diante da presença dele, eu não governo. Diante da presença dele, eu desço. Aí a Bíblia diz o que para nós? Que ele dá ordens. Atenção, servos! Hoje vocês não vão me trazer coroa. Hoje vocês vão trazer a minha estola sacerdotal. Porque na presença dele, quem governa é ele. Quem governa é ele. Quem governa é ele. Aleluia. Estola sacerdotal. Vestimenta de servo. Porque Deus pode nos elevar ao topo, mas diante dele continuamos descendo. Continuamos descendo. Continuamos descendo. Continuamos descendo. Continuamos descendo. Aleluia. Cadê os servos dessa noite aqui? Cadê os servos dessa noite aqui? Se vestiu de vestimenta de servo, colocou companhia de quem estava cheio de Deus, partiu para a casa do Obed-edom. E quando chegou lá, talvez algum despreparado até tenha dito: não vão de novo levar a presença, porque esqueceram dos animais. Se alguém gritou isso aqui, Davi se posiciona como líder dizendo: cala a boca, fica quieto, tem liderança aqui, não precisamos de animais, quem transporta a presença é ombro de levita. Eita glória! Era ali que estava o erro. Filisteus nunca vão carregar peso de presença, mas nós não. É por isso que de vez em quando você sente arriando. É por isso que de vez em quando dá para perceber o sangue escorrendo. É o peso da presença. Mas eu venho nessa noite profetizar: não arreia a presença, não coloca a presença no chão, sustenta ela, sustenta ela, sustenta ela. Aleluia. Pode estar sangrando, mas sustenta. Sustenta, sustenta a presença, sustenta a presença, sustenta a presença. Às vezes você sente o peso dela, mas eu te libero uma palavra e quem quiser pega. Tem uma graça derramada sobre a tua vida. O inferno já está se preparando para fazer festa, está observando você. Ele não vai aguentar. Ele não vai aguentar. Ela não vai aguentar. Ela não vai aguentar. Mas do jeito que o inferno se prepara para fazer festa, o céu se levanta dizendo: derrama graça, derrama graça. Tem graça, tem graça. Tem graça. Tem graça derramada. Aleluia. Aleluia. E eu sinto a autorização de Deus para dizer aqui: você não vai ceder.
Você não vai ceder. Aleluia. Davi chega na casa de Obed-edom e diz: preparem-se, levitas. Os levitas pegam a arca pelas varas, temor, sustentam a arca, colocam nos ombros dos outros demais levitas. E Davi então começa a dizer: atenção, todos respeitando a voz do meu comando. A cada 6 passos que dermos, toda a congregação vai parar para sacrificar. Oh, irmãos, pega isso aqui. A cada 6 passos que dermos, todos param. Será momento de culto. Olha o que fizeram. Começa a trajetória da casa do Obed-edom. Atenção, levitas, se posicionem. A arca já no ombro, sustentando. Vamos lá, primeiro passo. E começa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para! Todo mundo parava. Culto. Sacrifício. Quando eu observei isso aqui, irmão, depois você estuda um pouquinho sobre o ritual do sacrifício. Levava tempo. A cada 6 passos tinha culto e sacrifício. Aí eu pensei assim: nossa, mas levaram muito tempo então para chegar. Aí na mesma hora o Espírito ministrou ao meu coração: não é quem chega primeiro, Marta, é quem chega vivo. Não estamos numa corrida de quem vai chegar primeiro. A luta é para chegar vivo em Jerusalém. Para de ficar nessa agonia porque tem alguém na tua frente. Vai abençoando ele, porque enquanto você abençoa a chegada dele, Deus vai te fortalecendo para chegar também. Quem recebe essa palavra nessa noite? A palavra liberou segredos para nós. O segredo é a presença e o tratamento que você dá para ela. E como profetisa de Deus nessa noite, eu te digo: se ainda nesses poucos dias desse ano você mudar o tratamento, ainda que já tenha sido de excelência, mas se você rever, se você mudar e colocar mais excelência nesse trato, o muito de Deus vai alcançar você e a tua casa. Aplauda Jesus nessa noite. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos os que amam e aguardam a vinda de Jesus. E todos digam amém.